seu lugar de novo e vamos para a palavra de Deus. Estamos chegando, gente, na reta final do nosso livro de Neemias. Eu acho que a gente nunca, em todos esses anos aqui de MBCV Portão, a gente estudou tão a fundo um livro. A gente estudou a fundo as parábolas esse ano também. E agora estamos iniciando o estudo de Salmos nas quartas-feiras. Ô, gente, quem vem na quarta-feira, levanta a mão, sinceramente, quem vem na quarta, tá? E o que vocês acham do culto de quarta? Fala a verdade para quem não vem. O que vocês acham? Tá, como é que está o culto de quarta, gente? Tá, não, vamos lá. Tá bom, tá ruim ou tá muito bom? Fala a verdade. E você não vem, cabeção. Entendeu? Então, realmente tem sido muito abençoado, a gente está estudando agora o livro de Salmos. Mas falando sobre um livro de início, meio e fim, a gente estudou profundamente, desde que tudo aconteceu ali no período de maio, porque é um livro sobre reconstrução, o livro de Neemias. Reconstrução material e reconstrução espiritual. E a gente está indo na reta final, porque o capítulo, a gente vai falar do 10 hoje, o capítulo 11 e o 12 e uma parte do 13, a maior parte do capítulo vai falar sobre, é muito nome, o livro de Neemias. Neemias, ele gostava de escrever o nome das pessoas. E agora, que livro que tem nos abençoado, que livro que tem nos edificado. Nos últimos 2 domingos, o Anderson falou sobre o capítulo 9, primeiro ele falou sobre os versículos 1 ao 5, a parte do quebrantamento, do arrependimento, e na semana passada ele falou sobre a parte final, então, a partir do versículo 6, e uma palavra muito edificante. Então, quem não assistiu, está no YouTube, assiste lá, fui muito abençoado, muito edificado, por essas palavras aí também do capítulo 9. E Neemias, gente, o que a gente aprende com Neemias? Neemias era uma pessoa de fé, e hoje eu acho que tem faltado fé na nossa vida. Ele era uma pessoa que via o que uma pessoa de fé jamais iria ver. E só uma pessoa de fé vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a vida dela e ver aquilo que Deus tem como projeto para a vida dela. Neemias, ele recebe uma notícia da situação de Jerusalém, e esse ponto é muito disruptivo no livro. Quando ele ouve a notícia acerca de Jerusalém e das pessoas em Jerusalém, ele se coloca na presença de Deus, diante de Deus, para ser solução. Ser solução para aquele povo, ser solução para aquelas pessoas, ser solução para aquele lugar. E isso já traz para nós um grande ensino. Será que nós, como cristãos, nós temos nos colocado diante de Deus para ser solução para as necessidades que a gente ouve, o que a gente fica sabendo? Ou será que a gente é mais uma pessoa que, quando vê um problema, fala do problema, fala de quem criou o problema, mas nunca coloca diante de Deus aquilo, porque Neemias fez isso em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele se colocou à disposição, dizendo: Deus, me ajuda diante do rei, para que eu possa ir lá fazer alguma coisa por Jerusalém e pelo povo que lá está. Então Neemias, ele se colocava nas mãos de Deus para ser solução. E a primeira parte da restauração foi a restauração material. E como foi difícil, gente. Como foi difícil reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Como foi difícil, porque o que acontece? Tem muita gente que não só não ajuda, como não quer ver a restauração da vida de outras pessoas. Então, quando você começa a buscar uma mudança, uma restauração em Deus para a sua vida, pode ter certeza que muitas pessoas vão se levantar contra essa sua decisão de mudar. Muitas pessoas se levantaram contra Neemias, ele teve
diversos embates, dificuldades, ameaças, mentiras, calúnias contra a vida dele. Isso na parte da reconstrução material. E depois, gente, vem a reconstrução espiritual, que é um dos momentos mais marcantes desse livro. Quando o povo pede, está lá no capítulo 8 e no versículo 1, então os muros e as portas tinham sido reconstruídos, e agora todo o povo se junta, como se fosse uma só pessoa na praça, em frente à porta das águas, que era uma das portas da cidade, e eles pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída por homens, mulheres e todos aqueles que eram capazes de entender. Então, o povo pede para ouvir a palavra de Deus. Uma nação inteira, sem exceção, pede: nós queremos a palavra de Deus, nós queremos ouvir a lei de Deus. A lei é lida, depois vem um momento de quebrantamento, porque eles percebem o quanto eles estavam afastados de Deus. Eu estou fazendo aqui uma síntese de tudo que a gente já ouviu. A palavra de Deus é lida, o povo se comove, se arrepende e confessa o seu pecado, adora a Deus, começa a celebrar. E depois de muitos dias, gente, de palavra, primeiro eles trabalharam, depois eles buscaram a palavra, depois eles se arrependem dos seus pecados, confessam os seus pecados, e aí eles têm um período de oração e de adoração, e aí eles têm um momento que eles relembram a história, tudo que Deus tinha feito na vida deles, desde Abraão, quando Deus chama Abraão, que foi o que o Anderson trouxe semana passada, está lá em Gênesis 12, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Quando Deus viu algo diferente, estão comigo, gente, amém ou não amém? Deus viu algo diferente no coração de Abraão, e aí Deus disse para Abraão: Abraão, sai, aqui ainda era Abrão, depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Ele diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, que seria Canaã. Aí Deus dá uma promessa para ele: eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Bota a tradução a outra, por favor. Esse aí, muito obrigado, Brian. Eu nem disse qual, tu acertou, tá? A revista é atualizada. Aquele RA que já perguntaram para mim, o que é aquele RA? Significa a Bíblia, na tradução, revista e atualizada. Quer dizer, foi revisto a tradução dela e atualizada, tá? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então eles vão lá em Abraão, e eles vêm vindo por Moisés, o livramento lá da escravidão do Egito, e eles vêm vindo, e tudo isso foi falado semana passada. E aí, gente, é incrível, porque eles partem desse momento, desses dias de muita reflexão, de muito quebrantamento, de muita emoção. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é chave do que a gente vai falar hoje. Eles partem de tudo isso que eles viveram, ouvindo a palavra, confessando os pecados, vivendo tempos de adoração a Deus, de oração a Deus, de jejum a Deus. E agora no capítulo, coloca o último versículo do capítulo 9 de Neemias, eu acho que é o 38, esse eu não peguei, mas eu acho que é, esse aí. Eles dizem assim: por causa disso, que eu recapitulei com vocês, por causa disso tudo que eles tinham vivido, nós vamos estabelecer uma aliança fiel, e nós vamos escrever essa aliança, e nós vamos selar. Quem já viu o filme antigo que o rei selava com o anel?
o decreto, era como se fosse assinar em cartório. Então, tinha ali como que uma cola, e o rei selava com um anel. E eles estão dizendo, os príncipes vão selar, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Quer dizer, a partir de tudo isso que nós estamos ouvindo, agora a gente vai estabelecer uma aliança com Deus. E a gente não vai só estabelecer essa aliança, como a gente vai escrever ela. E a gente vai selar ela, a gente vai firmar ela. Porque tudo que nós estávamos vivendo de miséria, é porque nós abandonamos o Senhor. E agora eles estavam vendo Deus restaurar. Já tinha restaurado a cidade não, mas os muros e as portas. E eles estão vendo as coisas começar a melhorar. E eles recebem a palavra de Deus, e aquela palavra gera vida neles. E eles saem daquele momento, isso é importante, gente, eles saem daquele momento o momento que eles foram muito tocados, muito quebrantados, muito ministrados, e eles dizem, a gente tem que assumir um compromisso agora. A gente tem que sair desse momento bom que nós vivemos esses dias. Foram dias vivendo esses momentos de buscar a Deus. E nós temos que firmar agora um compromisso sério. Um compromisso sério com Deus. E aí começa o capítulo 10. Coloca só o início do capítulo 10. E os que selaram foram. Agora, gente, do versículo 1 até o versículo 27, bota o 27. É só nome, tá? Esse aqui é os últimos. É só nome. Então a gente já vai começar no capítulo 28. E você pode dizer graças a Deus, porque senão nós íamos longe hoje, tá? Então até o 27 é só nome. Neemias vai escrever nome por nome das pessoas. E aí ele diz, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, filhas, de novo, todos os que tinham saber e entendimento. Então o primeiro ponto, eu vou trazer 4 pontos hoje, eu vou ser bem objetivo. Estão comigo? Então tá bom, eu vou ser bem objetivo. O primeiro ponto que a gente traz é que depois de tudo isso que eles viveram com Deus, eles se comprometem. Esse é o primeiro ponto. Porque uma reforma na nossa vida, ou um avivamento da parte de Deus, ele começa no nosso coração, mas ele precisa ser, para que ele continue, precisa haver um posicionamento. Olha isso aqui. Uma restauração na nossa vida, isso aqui também é importante. Uma restauração da parte de Deus na nossa vida depende de nós transformarmos em prática aquilo que a gente tem ouvido da palavra de Deus aqui. Amém? Tiago 1:22, ele diz assim, depois volta aqui, tá, Brian? Tiago 1:22 diz assim, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente o que, gente? Porque, e aí ele conclui, enganando-vos a vós. Por quê? Porque se a gente ouve a palavra, a gente se agarra na promessa, eu quero isso aí para a minha vida. Mas se a gente não pratica ela, a gente se auto-engana, porque não vai se materializar, aquela promessa não vai se cumprir, se a gente não aplicar a palavra. Então, isso que eles escreveram lá, volta lá para Neemias, era dizer o seguinte, nós vimos tudo que nós vimos da parte de Deus através de um homem, Neemias. Nós vimos o que Neemias fez. Neemias fez em 52 dias, o que em 142 anos, ninguém tinha conseguido fazer. Vocês conseguem ver a grandeza disso, sim ou não? Neemias fez em 52 dias, o que ninguém tinha conseguido fazer em 142 anos. 2 gerações e meia, quase 3 gerações de pessoas passaram e ninguém fez. Eles viram, porque o tempo todo Neemias dizia, a mão de Deus estava comigo.
Deus estava comigo. Eles estão ouvindo isso o tempo todo. E agora eles se reúnem, todo o povo, ali de Jerusalém e dos arredores de Jerusalém, diz: a gente quer ouvir a palavra. E Esdras começa a ler, e eles começam a ver o quanto eles estavam fora, o quanto eles estavam longe, o quanto eles estavam distante. E aí eles se arrependem, e eles confessam, e aí eles buscam a Deus, e eles adoram a Deus, e eles dizem o seguinte: ok, até aqui está maravilhoso, só que nós precisamos voltar a praticar isso que nós não estamos mais fazendo. E eu creio que a mensagem de hoje é essa: o que é que nós precisamos voltar a praticar que nós não estamos mais fazendo, da palavra de Deus. A mão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, gente, a restauração que a gente tanto busca, depende de nós transformarmos em prática aquilo que a gente aprende aqui da palavra. E é incrível o que esse povo diz. Então todos estão ali, e aí tem alguns pontos aqui. Depois eu vou entrar no segundo. Pode passar para o 29, Brian, por favor. Olha o que eles vão dizer aqui: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e guardariam os seus juízos e os seus... Agora preste atenção aqui, olha para mim. A minha tradução da minha Bíblia é igualzinha essa aqui. E eu nunca tinha me dado por conta na palavra imprecação. Eu fui estudar o que é imprecação. Eles fazem um decreto. Eles escrevem um decreto. Eles assinam esse decreto. E eles dizem assim, firmemente, a gente adere isso, numa imprecação. Sabe o que é isso? Se a gente não cumprir, que Deus nos amaldiçoe. Isso é imprecação. Se a gente não cumprir, se a gente não andar sob essa palavra, sobre essas ordenanças, sobre esses estatutos, sobre esses juízos, se a gente não andar sobre isso, que o Senhor nos amaldiçoe. Vocês estão vendo? O primeiro ponto é o compromisso público que eles fizeram diante de Deus. Nós vamos praticar tudo o que Deus nos orienta através da lei de Moisés. Em outras palavras, nós vamos viver o que a Bíblia ensina. Como que não vai haver um avivamento espiritual? Como que não vai haver uma transformação espiritual num comprometimento desse? O segundo ponto, eles dizem o seguinte: nós vamos nos separar. Está no versículo 28. Eles dizem: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores, e todos os que tinham o quê? Separado dos povos e dos povos de outras terras, para a lei de Deus. Preste atenção no que estão dizendo aqui. Eles se separaram dos povos de outras terras, para permanecerem na lei de Deus. O segundo ponto é a separação. No versículo 30, vai para o 30, eles dizem nesse decreto que eles não mais dariam as suas filhas aos povos da terra, e também não tomariam as filhas deles para os seus, porque se você olhar o dilúvio, foi porque o povo de Deus se misturou com um povo que não servia, não adorava, não buscava a Deus. Em toda a história do povo de Israel, você vai ver o povo em muitas e muitas e muitas vezes se corrompendo, porque se misturava com pessoas
que não serviam ao mesmo Deus. Por que que o povo entra na terra de Canaã, terra prometida, uma terra abençoada, uma terra pronta? Deus deu para eles uma terra pronta. E eles perdem aquela terra, porque eles se misturaram com os povos que Deus disse para eles não se misturarem. Esdras capítulo 9, versículo 1 a 3, olha a manifestação de Esdras, que era um sacerdote, quando ele vê essa realidade das misturas. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não o que, gente? Não se separaram dos povos de outras terras, e essas outras terras tinham as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, olha o posicionamento de Esdras: rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça. Arranquei. Ele não foi no cabeleireiro. Não, olha o que ele diz: eu arranquei os cabelos da minha cabeça, e arranquei os da minha, e me assentei atônito. Gente, para um sacerdote ter esse desespero, isso aqui é um ato de desespero. Vem comigo aqui para você entender esse texto. É um ato de desespero o de Esdras. Você já viu alguém arrancando os cabelos? O desespero que essa pessoa está? Esdras está desesperado, porque ele viu que o povo estava se envolvendo com pessoas erradas. Eles não estavam mais se separando. Aí você pensa assim: Cássio, mas isso é no tempo da lei, lá o povo adorava vários deuses. Então lê comigo 2 Coríntios 6, 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui para a igreja de Corinto: não vos ponhais em um jugo desigual com quem? Com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que mais? E que harmonia entre Cristo e o maligno? E que união entre o crente e o incrédulo? Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Como é que tu vai te unir com uma pessoa que não tem os valores semelhantes aos seus? Isso aqui tudo se aplica a todos os tipos de vínculos. Eu não estou falando de você não ter relação com pessoas. Agora, vínculos afetivos, tem uma estatística que diz o seguinte: apenas 25%, é uma estatística de casamento, 25% das pessoas que têm um relacionamento, o cônjuge se converter aos caminhos do Senhor. Atenção aos solteiros aqui, 25% de chance. Ou seja, tem 75% de chance de acontecer duas coisas no seu casamento. Se você casar com um incrédulo, uma pessoa que não tem a mesma fé, o mesmo valor espiritual que você, tem 75% de chance de você continuar e a pessoa não, e você vai ter que respeitar, porque você casou com a pessoa sabendo da crença dela. Então você vai ter que respeitar, só que os seus filhos terão problemas, porque para eles vai ser confuso. Mas a minha mãe pensa uma coisa e o meu pai pensa, a minha mãe busca uma coisa e o meu pai busca outra. Estão entendendo, gente? Só que esse é um problema, os filhos, a perdição dos filhos é um problema. O segundo problema que acontece é que para manter uma união, e eu não estou dizendo para ninguém que tem que se separar, eu estou dizendo que é assim que vai acontecer. Para manter a união,
você corre um grande risco de abandonar a Deus. E de viver aquela vida, aquela coisa, que você faz a sua oraçãozinha. Me fiz entender o que pode acontecer? Isso é estatística, não é eu que estou dizendo. Pague um preço de oração, mas eu estou dizendo que 75% não se converte. É uma estatística. Deus não é um Deus de estatística. Deus é o Deus que, para Ele, todas as coisas, Deus, não existe no dicionário de Deus a palavra impossível. Para Deus tudo é, mas você vai ter que pagar um preço de jejum, oração, joelho no chão e muito clamor. Mas essa é a estatística. Cássio, tu conhece gente que deu certo, buscou lá fora e trouxe para a igreja? Conheço. Mas é a estatística que acontece. Poucos entregam realmente a vida a Deus. E a maioria não acompanha. E está tudo certo. Então quem já veio assim, que a graça de Deus, de fato a minha oração por cada um de vocês, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Agora quem ainda tem chance de escolher, não erre nisso. Amém? Não erre nisso. Vamos lá, falei de casamento, mas vamos para os vínculos. A mesma coisa. Cuidado com as sociedades, cuidado com as amizades. Cuidado. Porque são duas coisas, gente, que não tem como, é como Paulo diz, é luz e trevas, é luz contra trevas, é Cristo e o maligno, é a justiça contra a iniquidade. Não tem como. Por que vocês acham que a gente fala tanto em alguns posicionamentos políticos? Eu não estou dizendo que um lado é santo, mas eu estou dizendo que um lado é do maligno. Declaradamente maligno, não tem comunhão. Você não precisa concordar comigo, agora você está discordando do que a palavra de Deus diz. E ponto. É isso. Tem coisas que não existe comunhão, porque é luz e trevas. É princípios divinos e princípios malignos. Então a separação é o segundo ponto. O terceiro ponto está no versículo 31, que é a dedicação. A dedicação. Trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender, nada comprariam deles no sábado, nem no dia da santificação. E de que no 7º ano, você estava escrito, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Gente, vamos lá. Eu lembro disso, que na minha infância, era raro você achar alguma coisa aberta em domingo. Quem é desse tempo, levanta a mão. E o que era quase que sagrado para as famílias em domingo? Missa. Hoje, a gente incorre em dois problemas. Deixa eu só trazer o texto, para depois você não achar que eu estou fora de contexto. Eles não tinham mais um dia que era dedicado ao Senhor. Eles não tinham. Eles estavam vivendo a vida deles. Eles estavam trabalhando todos os dias. Eles estavam fazendo o que eles queriam todos os dias. E fazer o que a gente quer sempre, é sempre fazer a vontade da nossa carne. E eles colocam nesse decreto mais isso. Nós vamos ter um dia que a gente vai dedicar ao Senhor. E as pessoas se preparavam para esse dia. Havia preparo, havia dedicação, era o programa da família. Hoje não existe mais dia para o Senhor. Aquele momento de se preparar para buscar Ele. Por quê?
vontade da carne e materialismo. Vontade da carne, quer dizer, eu vou fazer o que eu estou com vontade. E o segundo ponto, materialismo, porque se eu não trabalhar, como é que fica? E no 7º ano abririam mão da colheita e de qualquer cobrança. 7º ano, gente, era o famoso que você vai ouvir muitas vezes, o ano sabático. 6 anos eles trabalhavam, no 7º ano eles não trabalhavam, e tudo que a terra produzisse, não era para o dono da terra, era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, e para o necessitado, não era para o dono da terra. E o que isso fazia eles viver? A dependência de Deus, de que os 6 anos antes, pela prática de fé, Deus proveria para eles o suficiente para sustentá-los no 7º ano, entenderam? Porque no 7º ano, eles não trabalhavam. E aí, gente, várias coisas aconteciam. Então, uma era a fé e a dependência de que Deus era o provedor da vida deles. Um outro ponto era a justiça social e igualdade, porque as pessoas, elas eram, aquele que tinha sido comprado era liberto. Então as pessoas tinham a oportunidade de recomeçarem. E o terceiro ponto, que estudando hoje se chama de sustentabilidade ambiental. Quer dizer, proporcionava, é uma questão de cultura da terra, descanso da terra, tem benefícios ambientais comprovados que a terra precisa descansar. Não é produzir, não, ela precisa descansar. Então tinha uma questão ambiental nisso, mas eu não sei se eles sabiam, porque nem eu sabia. Mas isso dava o descanso da terra, isso gerava uma justiça social, e isso trazia uma questão de fé e dependência de Deus. No 7º ano, eles dependeriam de Deus. Aí eu pergunto, qual é o tempo que a gente tem de dedicação a Deus? Dedicação. Não é aquela coisa, eu sei que todo mundo tenta. Mas normalmente, gente, quem tenta não consegue. Qual é o tempo de dedicação? Não, esse momento é o momento que eu dedico. Eu e a minha família dedicamos para buscar ao Senhor. Hoje é ceia. E normalmente, o dia da ceia é um dia de dedicação. Mas fora a ceia do mês, qual é o dia que você dedica ao Senhor? Qual é o dia que você não está comprometido com o teu trabalho? Qual é o dia que você não está comprometido com as tuas próprias vontades na semana? Porque eles escreveram que no dia de sábado, eles teriam esse dia dedicado ao Senhor. E o quarto ponto, entenderam até aqui, gente? Amém? Comprometimento. Segundo, separação. Terceiro, dedicação. E quarto ponto, a sustentação da obra de Deus. E agora dos versículos 32 até o 39, olha o que vai dizer. Também sobre nós pusemos preceitos. Gente, era o povo, não era o povo pelo povo. Era o povo para o povo diante de Deus. Era o povo para o povo, era eles dizendo para eles mesmos. Também sobre nós, estão vendo? Pusemos preceitos, impondo-nos. Está vendo que é eles para eles, porque eles viram que eles tinham se corrompido, anos e anos, mais de uma centena de anos, gente, e por se afastar de Deus. Vocês estão entendendo essa palavra, gente? Amém ou não amém? Porque ela tem que gerar temor no nosso coração. Por anos e anos, e mais de 100 anos, sei lá, quase 200 anos, eles se afastaram de Deus, e eles viram o prejuízo que isso era, e agora eles querem escrever, e eles escrevem. Não foi o pastor pedindo, não foi Deus falando, porque Deus já tinha dito. Olha aqui para mim, você não precisa que alguém te fale o que Deus já disse na palavra. Caramba, se Deus falar comigo, eu volto a dizimar. Está escrito na palavra. Não precisa ninguém te dizer que é para perdoar. Não, se alguém falar comigo, eu perdoo.
Não precisa ninguém falar para tu ajudar. Não, se alguém falar, eu vou fazer. Já está escrito. E você fica criando argumentos para não fazer o que tem que ser feito. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Eles escreveram. O que eles começaram a dizer? Nós vamos ofertar para a casa de Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para que tenha sempre, para o contínuo holocausto dos sábados das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas do pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Deixa eu ver o 34. 34 também. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte, eles sortearam, acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em determinados tempos, de ano em ano, para se queimar sobre o altar, nosso Deus, como está escrito. Deixa eu explicar o que está escrito nesses 3 versículos aqui. Eles começaram a se organizar e dizer, eu levo isso. Eu me lembrei de uma família, que não foi aqui na igreja de Portão, mas uma família que doava todo o material de limpeza para a igreja. E eu já ouvi testemunhos, na verdade é um testemunho que eu ouvi, de uma família, que era responsável pela limpeza da casa do Senhor, e eles doavam ainda o material. Eu já ouvi falar dos que doavam o material de limpeza, e eu achei incrível essa família. E quando tinha alguma coisa, eles ligavam para o pastor, e foi esse pastor que me contou, dizia assim: pastor, essa semana a gente não vai conseguir, perdoa. E o pastor dizia: tranquilo, irmão, a gente vê com o pessoal, a gente limpa, a gente organiza. Mas o irmão, a família sentida por não poder ir lá limpar a casa do Senhor. Ô mãe, não é a tua irmã que limpa a igreja lá na... É, né? Também, né? Esse aqui é outro caso, tá? A mãe foi visitar a irmã dela, lá no fim do mundo à esquerda. Uma igrejinha pequenininha. Ela não é paga. Ela é responsável. Tu foi junto com ela, né, mãe? Foi junto lá, né? Tu não ajudou, né, mãe? Tu ficou olhando, né? Tu não pode. Tu sabe que tu não pode. Minha tia hoje faz isso. Ela é a pessoa que limpa a igreja. Como é que é uma cidade, pai? Não é Erechim. É depois de Erechim à direita. Tá, é uma cidadezinha lá. Interior ainda, entende? O que eles estão fazendo aqui é mais ou menos isso. Eu limpo a igreja, eu cuido disso. Eu faço a doação de bolacha para o Ministério Infantil. Olha aqui, gente, olha para mim aqui. Eu não estou pedindo nada, deixo bem claro. Eu estou mostrando o que eles disseram que iam fazer e escreveram. Isso nós vamos doar. A questão da lenha, eles dividiram em famílias. Quem vai doar a lenha para o holocausto? Nós vamos dividir aqui, cada um. Esse mês é tu, mês que vem é o outro, mês que vem é o outro. E não era por obrigação, eles decidiram por amor a Deus, por aquilo que eles acreditavam que Deus estava fazendo em prol deles. Amém? É isso que eles fizeram. Pode passar. E que também traríamos as primícias da nossa terra, das árvores frutíferas, de ano em ano, a casa do Senhor nas colheitas, eles iam trazer as primícias, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas, das ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, e os sacerdotes ministrariam nelas, as primícias da massa, das ofertas, do fruto da árvore, do vinho, do azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus. Preste atenção, eles falaram de ofertas, eles falaram de primícias, e agora eles vão falar de dízimos. Os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumprem receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura.
o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando eles recebessem os dízimos. Os levitas trariam os dízimos dos dízimos. O que acontece? Os que trabalhavam pela casa do Senhor, eles receberiam dos dízimos, então eles dariam o dízimo também, resumindo, eles tinham que ser dizimistas também, entenderam? Dízimos dos dízimos, eles recebiam e tinham que dizimar. Todos tinham que dizimar as câmeras da casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, gente. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Quando eles vêm a primeira vez, quando eles começam a restaurar o templo, e aí politicamente eles embargam a obra, e fica só nos alicerces o templo, antes de Neemias e Esdras, fica só nos alicerces. O que acontece antes? Como deu aquele embargo, ninguém mais estava nem aí para a casa de Deus, e cada um foi cuidar da sua vida, e só pensava em si. E daí Ageu vai registrar tudo isso, que é contemporâneo a Esdras, e ele vai dizer que a casa de Deus estava em ruína, e cada um estava correndo atrás somente da sua própria casa. E agora o povo entende que eles não podiam deixar a obra de Deus desamparada, não podiam deixar. Então, o quarto ponto é essa sustentação da obra de Deus. E aí eles dividem dessa forma. Gente, se eu for ensinar a Bíblia, daí você diz assim, tem que ensinar, pastor. Dentro do contexto que a gente vive, de que igreja explora, e tem igreja que explora, de que pastor é ladrão, e talvez tenha pastor que seja o dono da igreja, e faça o que quer com o dinheiro, que não é o nosso caso, do MBCV em geral, mas talvez tenha, deve ter com certeza, porque senão não tinha quem. Diz que onde tem fumaça, tem fogo. Agora, se a gente for olhar para a palavra, gente, o povo era dizimista e ofertante, e sempre que eles fizeram isso, Deus cuidava, guardava, enfim, havia um cuidado de Deus sobre o seu povo, não só financeiramente, mas num todo. Mas o que eu dizendo para vocês, se eu fosse ensinar tudo que está aqui, gente, é assustador, porque eu acho que a igreja hoje não está preparada para servir a Deus dessa forma, nem com o tempo, nem com a dedicação, nem com oração. Eu estava lendo a biografia de Jonathan Edwards, que foi um cara que fez uma tremenda obra nos Estados Unidos. E na biografia dele diz que esse cara, ele dedicava até 13 horas por dia de oração e estudo da palavra. E o que Deus fez através da vida dele foi um avivamento incrível nos Estados Unidos. O que eu quero trazer para nós, Cássio, mas eu não nasci para ser um avivador. Não sei, você vai descobrir isso em Deus. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que a gente usa muitas desculpas para não servir a Deus, para não adorar a Deus, para não buscar a Deus, para não se separar para Deus. A gente conta muita historinha para nós mesmos. Quando a gente fala em separar, eu não digo sai do mundo, mas cuida com quem tu cria vínculo. Amém? Veja os valores dessas pessoas. Estou falando valores espirituais aqui, não estou falando dos teus valores, estou falando valores espirituais, crenças espirituais. Porque para o brasileiro dizer que tem Deus, minha vida inteira eu ouço isso, de gente que vai até em macumba e diz que tem Deus.
Vamos colocar de pé. E eu quero que você concentre aqui. Quero que você concentre aqui em mim. Se ajeita aí. Mexe um pouquinho aí, vai. Sei que você se levantou, tem que se mexer. Então se mexe logo, depois eu falo. O pessoal do louvor vem para cá, a gente se organiza, porque eu tenho... Não acabou a mensagem. Quais alianças você precisa assumir ou reassumir com Deus? Estão comigo, gente? Então olha aqui para mim, no sentido de foca. Quais alianças você deveria assumir ou reassumir com Deus hoje? Renovar o seu compromisso com Deus? Separação? O que você precisa deixar na sua vida? Quais relacionamentos você tem que deixar? E óbvio que eu não estou falando de casamento agora. Eu deixei claro o casamento antes, mas não é sobre isso. Terceiro, a sua dedicação. O que você se compromete a repensar sobre a sua dedicação? Eles disseram, vai ter um dia da semana que a gente não vai trabalhar. A gente não vai pensar em nós mesmos. A gente vai se dedicar ao Senhor. E o quarto, sobre essa sustentação da obra de Deus. O quanto você está em falta e precisa rever isso. E você vai se posicionar hoje. Não existe uma reforma, uma renovação, e nem um avivamento, e nem restauração, nem da minha vida e nem da sua vida, sem posicionamento. Esse povo entendeu isso, e foi muito além, escreveu, e disse, nós vamos fazer isso, a partir de hoje, nós vamos nos comprometer, nós vamos nos dedicar, nós vamos nos separar, e nós vamos manter a obra de Deus, nesse tempo, no tempo das nossas vidas. Coloca a mão no seu coração e reflita. Reflita. Quais alianças você precisa assumir ou reassumir com Deus? É o seu compromisso? É separação? É dedicação? É sustentação? Qual desses pontos, ou desses pontos, dessa palavra, que o exemplo desse povo traz para você? Paizinho, nós estamos diante de Ti, e diante dessa palavra, e nós pedimos nessa noite, Pai, restaura as nossas vidas, reforma essa igreja, Pai. Nós queremos, assim como o povo no tempo de Esdras e Neemias, nós declaramos que nós queremos a Tua presença e queremos a Tua palavra viva e poderosa sobre os nossos corações. Nós pedimos a Ti, Pai, nessa noite, leva-nos à obediência, leva-nos à fidelidade, leva-nos ao amor, leva-nos ao servir, leva-nos ao contribuir, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor restaure as nossas vidas e que o Senhor reforme essa igreja. Nós clamamos, ó Pai, para que as crianças desse lugar Te conheçam, a começar pela vida dos pais. Nós clamamos, Pai, para que os adolescentes temam o Teu nome. Nós clamamos para que os jovens sejam cheios do Teu Espírito Santo. Nós clamamos para que as famílias, os casais, tenham a sua vida firmada na rocha que é Cristo. Nós clamamos para que os anciãos sonhem na Tua presença
e tenham a sabedoria do Senhor sobre as suas vidas. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos faça uma igreja fiel, uma igreja piedosa, uma igreja generosa, uma igreja viva, uma igreja participativa, que o Senhor nos faça um povo que transforma o conhecimento em vida, um povo que transforma o conhecimento em prática de vida, Pai. Nós clamamos para que o Senhor restaure a nossa vida, para que o Senhor restaure a nossa sorte, para que o Senhor restaure a nossa igreja, para que o Senhor restaure as nossas famílias, para que o Senhor restaure os nossos filhos, para que o Senhor restaure esse lugar, Pai. Nós clamamos nessa noite, e eu peço, Pai, que os olhos do Senhor estejam atentos a cada um que aqui está aqui, que está assistindo este culto de casa, que assistirá essa mensagem. Nós clamamos, ó Pai, para que os teus ouvidos estejam atentos, aqueles que estão renovando o seu compromisso, aqueles que estão declarando que vão se separar, aqueles que estão dizendo que vão dedicar-se a Ti, aqueles que estão se comprometendo a sustentar a obra do Senhor nessa terra. Ouve, Senhor, a oração. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. Ouve a oração do Teu povo nessa noite. O louvor vai só tocar, não vai cantar. E você permaneça em oração. Permaneça em oração diante dessa palavra. Você que decidiu se comprometer, fale com o Senhor. Agora você fala com o Senhor. Você que decidiu se separar, você que decidiu dedicar algo a mais ao Senhor, você que percebe que está vivendo só na vontade da sua carne, só preocupado com o seu trabalho, o tempo todo é trabalho, o tempo todo é a tua vontade. Coloque essa decisão diante de Deus. Qual é a sua decisão de dedicação? Qual é a sua dedicação de contribuição material? Qual é a sua decisão de separação? Qual é a sua decisão de comprometimento? Esse povo escreveu, assinou e declarou que eles iriam ser fiéis. Eles estavam comprometidos. Eles estavam voltados para Deus. Qual é a sua decisão nessa noite? Fale com Deus. A sua decisão. Aquilo que Deus está falando, falou ao seu coração nessa noite. Qual a sua decisão? Pai, no nome de Jesus. Tem pessoas decidindo aqui hoje, Pai. Decidindo voltar a se comprometer. Tem pessoas decidindo se separar para Ti, Senhor, para honrar o Teu nome, para não correr o risco de se afastar dos Teus caminhos. Tem pessoas decidindo se dedicar mais ao Senhor, confiando de que da mesma forma o Senhor vai sustentar, da mesma forma o Senhor vai abençoar. Tem pessoas decidindo contribuir mais com a obra do Senhor. Aleluia! O Senhor está nesse lugar. Os ouvidos do Senhor estão aí pertinho de você, ouvindo a tua oração. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, ouvindo a sua decisão, o seu comprometimento. Aleluia! 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 Você pode levantar suas mãos ao céu e dizer aquilo que você disse ao Senhor mais uma vez, se comprometendo com Ele. Diga a Ele:
Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor sempre é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada sobre as nossas vidas, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode bendizer o Senhor, que é bom, que é misericordioso, que é cheio de graça. Aleluia. Você pode adorar o Senhor, bendizer o nome desse Deus, que nunca esqueceu de você, que nunca te desamparou, que nunca esqueceu dos teus sonhos, que tanto te abençoou, que tanto te livrou, que tanto te guardou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado pela tua morte na cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas vidas. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus. Aleluia.